Vamos lá? Quem aqui é cristão, que vive o cristianismo, diz amém. Quem é crente mesmo, que vive a palavra, consegue viver, me explica como é que vocês vivem, porque eu também preciso aprender, né? Tem hora que eu também tenho que aprender. Como que é ser cristão? Como que é viver o cristianismo? O que vocês acham? Simples, fácil, não é? Quais são as complicações que isso tem? Vocês querem me ajudar? A gente pode ficar aqui até meio-dia, porque aí, sugestão. Vocês conseguem viver, gente? Vocês conseguem ser crente mesmo? Qual é a pessoa mais difícil que vocês têm que lidar para ser crente? Quem que é? Então deixa eu ficar longe de vocês, porque má companhia é terrível, né? Eu não sei se vocês sabem por que eu falo sozinho. Às vezes eu pego e falo sozinho. Sabe por que eu falo sozinho? Eu gosto de conversar com gente inteligente. Então eu... Gostaram da piadinha? Bom? Ajudou muito? Vocês conseguem viver o cristianismo? Então vamos lá. Põe lá Gálatas para mim, capítulo 5. Vamos pegar o verso 19. Gálatas 5, 19. E a gente vai ver quais são os nossos inimigos, quais são os nossos... Eu acho que você vai ter que ficar um pouquinho aí, tá? Só um pouquinho. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades. Tem uma palavrinha aí, vamos pular essa, vamos para os ciúmes. Não, também não dá. Ira também não dá. Egoísmo também não dá. Discussão, divisão. Ixi, então já ficou ruim. Acabou, aí não dá. Olha só o que tem. Alguém passou por alguma coisa disso essa semana? Não. Você passou por algum momento desse? O senhor passou, né, Rogério? Não é fácil viver com essa mulher, né? A gente sempre tem que lidar com essas coisas durante a semana, né? Quinta-feira, acho que foi quinta, não, sexta-feira, eu fui com a Marli lá no Busca Busca, gente. Vocês conhecem o Busca Busca? Gente, aqui não é de Deus, não. Vocês já viram a Shopee? Esses negócios É aquele negócio, ao vivo, você compra, você pega na hora. Não tem frete. Não, mas é assim, só que a Marli quer ver item por item. E ela não só vê, ela lê. Ela lê as indicações. É certa. Você não tem pé para acompanhar ela. Aí eu falei, você vai comprar? Ela falou, não, eu preciso conhecer. Eu falei, você não vai comprar porque você fica olhando. Aí ela fala, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Só que à noite veio a recompensa. Sopa de capelete com caldo grosso. E ela fez. Mas também, se eu soubesse que eu ia pagar o que eu paguei, eu teria comprado essa sopa em outro lugar. Gente, você passa por isso aí todo dia. Mas aí qual é o remédio para essas coisas? Vamos lá, o verso 21 ainda tem coisa ruim aí, ó. Inveja, briaguez, orgias, coisas semelhantes a essas, eu os advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas, vai tudo para o inferno. Em outras palavras é isso. Está escrito bonito ali, não herdarão o reino de Deus, mas em outras palavras quem faz isso está indo para o inferno. Tá? Como eu não sou muito polido, não sou muito educado, eu leio dessa forma. Quem faz isso está no inferno. Ah, pastor, mas todo mundo faz, está todo mundo no inferno? Uma coisa é você fazer e outra é você viver fazendo. Quem vive fazendo é o iníquo. A Bíblia diz que o iníquo não herdará o reino dos céus, porque ele é iníquo. Ele tem prazer nessas coisas. A gente aproveitou, aí meu filho indicou uma série aí chamada Traitors.
traidores. Né? Um grupo de 20 pessoas, 3 são selecionados para serem os traidores e os 17 têm que descobrir quem que eles são. E aí eles têm que criar situação para arrancar todo mundo. Aí tem que mentir, ser falso. E alguns começam a chorar, porque eles não acreditam que eles estavam fazendo aquilo por causa de $1 milhão. Aí a Marli falou, se você fosse nisso aí, o que você faria? Eu falei, eu não sei. Vai que eu vou e gosto. $1 milhão. E aí você tem que entender que é um jogo. E aquele jogo confronta com quem você é, com o teu caráter. Você começa a fazer amizade, porque você precisa trazer essa pessoa do teu lado, para ela não suspeitar de você. Você tem que jogar a suspeita em cima dos outros. E quando você olha aquilo ali, eles tiram o que há de pior de dentro do ser humano. É horrível aquele negócio. Então, como lidar com isso? Aí nós vimos que Deus nos deu Todo mundo fala em dons. Para mim, o que é mais importante na Bíblia é o que vem agora no verso 22. Em termos de vida cristã. Isso é o mais importante. Ninguém faz campanha para ter isso. Alguém já fez campanha para receber o fruto do Espírito Santo? Sabe por que não faz? Porque já recebeu. Alguém já fez campanha? Você já viu alguma igreja fazendo campanha de 7 dias para a gente viver o fruto do Espírito Santo? Vamos fazer campanha de 7 dias? A gente vai viver o fruto do Espírito. Todos os dias. Nós vamos viver 100%. Nós vamos ver. Vocês já viram alguma campanha de igreja falando nós vamos viver o fruto do Espírito? Vocês conhecem? Eu nunca vi. Não sei, você que tem 49 anos, o Eltinho, os dois aqui são filhos de pastores, viveram a vida inteira dentro da igreja, nasceram dentro da igreja, viveram. Você já viu? Você lembra alguma coisa assim? Campanha Fruto do Espírito. Nos 47 anos, ainda não. Quem sabe? Vamos criar a campanha? Vamos criar essa campanha? Vamos viver o fruto do Espírito? Então, olha lá, primeira coisa do fruto do Espírito, o que é? Vocês têm amor? Tem ou não tem? O problema é que vocês não usam, mas vocês têm. Vocês receberam. E quando é que você sabe que você tem amor? Na hora que você precisa usar. Quando você olha, você fala, não dá. Não dá. E quando você ama desse jeito, alguém olha assim para você e diz o quê? Não acredito. Quando você ouvir isso, alguém dizendo para você, eu não acredito que você fez isso. Eu não esperava isso de você. Eu não esperava. Eu não esperava que você fosse fazer isso. Eu não esperava que você viesse aqui. Eu não esperava, né? Né, Rogério? A gente teve algumas situações que esse menino viveu com a família. E ele perguntou, e agora o que eu faço? Eu disse, ama. Mas amor também é proteção. Você quer viver o cristianismo? É interessante que começa com o quê? O fruto do Espírito começa com o quê? Com amor. Primeira coisa. Paulo fala que amor também é um dom. Que dom é o amor? De todos os dons. O que ele significa? Que ele é o maior de todos os dons. Ele diz assim, ó, eu falei que todos os dons que existem, profecia, línguas, discernimento, né, apostolado e tal, mas eu vou dar para vocês um caminho sobremaneira excelente. O maior de todos, qual que é? O amor. Do amor veio o quê? Alegria. Quando Jesus subiu ao céu, ele deu para nós 2 coisas. Quais foram as 2 coisas que Jesus deu quando subiu ao céu? Vamos ver João 17. João 17. Vai para o verso 11. 12.
aqui, ó. 13, é que eu estou sem. Ó. Quando ele subiu ao céu, o que ele falou? O que ele deu? O que ele deu? Qual alegria? Qual alegria que ele deu? A dele. Ninguém olha isso. O que ele deu para a gente foi o quê? A minha. Por que ele dá alegria? Por que de tantas coisas que ele deu, ele não deu assim? Não mostrou aqui fé, sabedoria, conhecimento. Ele fala que ele dá o quê? Alegria é algo importante para a fé cristã? Ou não? Vocês acham que a gente precisa de alegria para ser crente? Precisa ou não? O Eltinho, quantas crianças vêm de quarta-feira aqui, Eltinho? No coral e na musicalização? Em torno de 24, na musicalização em torno de 30. 30 crianças na musicalização e 24 no coral. Qual é a principal característica delas? Por que elas vêm? O que elas sentem naquele lugar? Alegria. Alegria. Não é o Eltinho. Eltinho não é legal. O que é legal é alegria. Criança não vai em lugar chato. Eu apanhei quando era criança para ir na igreja. Eu apanhava. Eu queria ficar na porta para sair. Aí tinha um diácono, não sei se aquele diácono se era de Deus ou não. Eles tinham autorização para puxar a gente pela orelha. O pai da gente falava assim: mete a mão neles. A gente tinha um velho chamado Casimiro. Até hoje eu sonho com aquele velho. O que eu fiz da minha igreja? Playground. O que eu fiz? Um acampamento. E quando acaba o culto, os filhos de vocês querem ficar onde? Lá. Problema de vocês, eu vou embora. Eu não tenho filho nessa idade. O que a gente quer? Que o ensino da igreja seja alegre. Que a nossa fé seja alegre. Desculpa falar assim, mas assim... Eu olho algumas igrejas que os homens são tudo bonitão, né? Os caras tudo internado. Barba feita. Cabelinho arrumado. E as irmãs, tadinha. As irmãs judiadas, hein? As irmãs usam aquela moda gospel. Nossa. As irmãs grandes. As irmãs comem pra caramba, engorda. Desculpa assim, não é que eu reparo. Eu não sou de reparar ninguém. Mas às vezes... Tá na cara, né? Assim, às vezes vem falar aqui que o casamento tá ruim, tá acabado. Mas você olha assim, irmã, tá ruim, hein? Irmã também precisa ajudar também em casa, não precisa dar uma ajudada, não. O que você tá olhando para tua esposa agora? Eu falo porque a Marli também não está aqui. Tá? Se eu também tivesse, não sei se eu teria coragem de falar. Opa, vamos mudar de assunto. Então, vamos lá. Gente, desculpa falar, mas não tem alegria no rosto daquela mulher. Tem alegria. E quando você ouve, é só reclamação, é só reclamação, é só murmuração. Que Deus é esse? Que casa é essa? Que casa pesada é essa? Que casa carregada é essa? Por que eu quero ser cristão? Se eu vivo numa casa carregada. Tem como? Volta lá em... Perdão, Silas. Aí mesmo, dá uma olhada no 14, acho que vai para o 14, 15... 16,
17, 18. Não, vem. Pode vir 19. Vem antes, né? Que eu estou sem a Bíblia, que eu estou sem o celular. E no começo ali Jesus fala: a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Pode ir para Gálatas 5, 22, tá? Gálatas 5, 21, 22. 22, perdão. Paz. O que é paz? Descanso. É mesmo? A senhora já descansou perturbada? Já? Nunca? Assim, vocês nunca assim descansaram e estão perturbados? Tem gente que até dormindo é perturbado, o cara é perturbado. Eu não aguento, o cara é perturbado, o cara não para um minuto. A vontade de falar: fica quieto, por amor de Deus, fica quieto. Aguenta, vamos brincar, 5 minutos, fica quieto. Stop. Vamos brincar de estátua? O cara não consegue. O cara não consegue brincar de estátua. Ele é um perturbado. Às vezes eu falo isso para o meu cunhado: cara, você é perturbado, não dá para ficar perto de você é perturbado. O que é paz? O que vocês acham que é paz? Confiança. Oi? Tranquilidade. O que é paz? Onde você tem paz na tua vida? Qual é o momento da tua vida que você fala assim: eu tenho paz? Eu estou com paz. Interessante que paz tem muito a ver com controle. Controle das emoções. Controle da situação. Toda vez que você perde o controle, o que aconteceu? O que você perdeu? Paz. Você olhou para o teu filho, você não consegue mais controlar a vida dele? Você perde o quê? Paz. Você olha a tua conta financeira, você não consegue pagar? Veio uma notícia terrível em relação à perda de emprego. O que vem? Você tem uma notícia da tua doença. Você tem algum sintoma que você olha e você já começa a olhar aquilo ali. E só vai voltar paz naquela situação a hora que alguém disser para você: isso aqui não é nada. Agora tem uma coisa que é pior ainda. Mesmo que digam para você que isso não é nada, você não acredita. Teu marido, você pegou uma mensagem no celular do teu marido, aquelas mensagens esquisitas. E ele diz o que para você? Não é nada. Você volta a ter paz? Ele que não tem mais paz. Oi. Então, mas por quê? Porque você perdeu o controle. Para você voltar a ter o controle, o que você tem que fazer? Entregar o quê? Não, o controle. É ele que vai controlar. É fácil deixar Deus controlar? Em algumas ocasiões. Não? A gente vai dar uma olhada no celular? Uma olhada? Vai olhar no celular? Vai sim. Nós somos falhos, né? Não sei, nós não. Você só fala pela senhora. Não, aí me põe, fala pela senhora, nós somos falhos. Aí quem é falha é a senhora. Eu não olho o celular. Eu entreguei.
O problema é que o celular faz eu olhar e manda notificação. Bem, aí. Eu acho que a paz tem muito a ver com a fé. Por que tem a ver com a fé? Porque você pode ter uma situação difícil, por exemplo, um diagnóstico difícil. Se você tiver a fé, você continua, você fica na paz. Fé e paz está relacionado. É exercício. Por isso que a gente fala graça e graça, fé. Quem não tem graça, não tem paz. Então, toda pessoa sem graça não tem paz. Você já viu? Você viu que todo cara sem graça... Não sei porque vocês riem, eu não quero falar nada. Vocês sempre pensam além do que eu estou falando. Então, todo cara sem graça, o que é? Ele não tem paz, ele é perturbado. É perturbado, porque não tem graça. Não tem graça. O que é paz, querido? Quem está aqui nesse momento 100% em paz? Vocês estão? Eu não, eu quero saber onde eu vou almoçar agora. Eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver. Eu tenho um culto da tarde e da noite. Eu estou com uma pessoa agora que está no velório. Meu filho era para vir esse final de semana. Ele ficou lá na faculdade e até agora não apareceu. Ele deve ligar agora para ir buscar ele. Porque ele está fazendo um monte de coisa lá na faculdade. Amanhã eu tenho que viajar. Por que eu preciso da paz? Você vai enlouquecer. Você vai adoecer. E você vai adoecer os outros. Porque você é perturbado. Nós nunca vivemos uma geração de tanta gente perturbada hoje. Então, qual é o diagnóstico de toda criança hoje? Tem 2 diagnósticos que todo mundo dá. TDAH e autismo. Todo mundo tem TDAH e tem autismo. O Todd, eu gosto do Nescau. Todd. Toda criança que é birrenta é Todd. É tão fácil, dá um Nescau na cabeça dele que ele melhora bem o Todd dele, né? Porque às vezes Todd precisa fechar um diagnóstico. Existe. Tem que fechar o diagnóstico. Tem que procurar, tem que ver que são coisas extremas, são coisas que não têm controles. Então não é assim, eu suspeitei, a minha criança, ela é muito peralta, ela trabalha, ela corre. Ela tem TDAH. Não tem. Ela é hiperativa. Ela não vai bem na escola, tem déficit de atenção. Será que tem? Vamos entender. Né? Vamos parar de ir no Google. Tem um monte de doutor Google, né, doutora? Qual é o problema quando as pessoas já chegam em você? Já chegam com um diagnóstico? Como que é? Eles pegam o exame, já vai no internet, né? E às vezes já chegam querendo te dar conduta. Tá meio invertido a coisa. Já chega em você e fala, eu entrei, vi, pesquisei, e é isso, né, doutora? Às vezes até brinco, eu falo, mas qual foi a faculdade que a senhora fez mesmo? Mas é muito isso, né? É muito excesso de informação e as pessoas sofrem, né? Enfim. Aí que tá, porque você é um perturbado, você olhou, você sempre
pensa no quê? O que você pensa? Você sempre pensa, se teu filho não chegou, você pensa coisa boa ou ruim? O que você pensa? Ruim. Se alguém te ligar agora e falar, quero falar com você depois do culto. Vai chamar para almoçar? Você acha? Madrugada, meu telefone toca. É alguém dizendo para mim, pastor, estou orando pelo senhor. Boa noite. É isso? Estou na reunião, às vezes na hora do culto. Tem chamada. Na hora do culto, o cara sabe que eu estou no culto e tem chamada. É coisa boa? Não é coisa boa. Mas a gente sempre pensa que é coisa ruim, que não é boa. Mas às vezes é coisa boa. Mas a nossa mente já vai ali. E aí a gente perde o quê? Por quê? Quando eu perco a paz, eu perco as possibilidades que existem. Eu não enxergo. Eu perco a centralidade. Todas as cartas que Paulo manda uma recomendação, ele fala, se não tem graça e paz, ele diz, a paz do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus falou, quando vocês forem para todas as cidades e entrarem em todas as casas, o que vocês têm que deixar naquela casa? A paz. Todo lugar que você chegar, o que você tem que desejar? A paz. Infelizmente, o que aconteceu conosco, como a gente é cruel? Se a pessoa é membro da nossa igreja, a gente diz graça e paz. Se ela saiu da igreja, a gente encontra com ela no mercado, o que a gente faz? A gente olha para a prateleira. Porque eu só cumprimento gente que é o quê? Da minha igreja. Se ele é da minha igreja, a paz do Senhor. Se ele saiu da minha igreja, cortou o cabelo, perdeu a fé, eu já não cumprimento. Por que você deseja paz para alguém? Porque você tem. Não é um código de ser crente. Né? Oi? A pessoa que não tem conhecimento não vai achar estranho. Ela não vai gostar de receber. Então, é isso. É uma questão assim, de saber aquela questão do bom senso. Estou falando entre nós aqui. Né? Vocês podem ver, toda vez que a gente se encontra, toda vez que vocês ligam para mim, o que vocês falam para mim? Primeira coisa, o que todo mundo faz aqui comigo? O que a gente faz um com o outro? Graça e paz. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser uma senha que identifique a gente. O que identifica a gente não é essa fala, é como nós vivemos isso. Tá? Então, quando eu dei aula na Assembleia de Deus, eu entrava no shopping, eu tinha alunos de lá. E aí, quando eles me viam no meio de todo mundo, paz do Senhor, pastor! Nossa, gente, aquilo era terrível. Agora, você imagina, eu era adolescente, frequentava uma igreja que também falava paz do Senhor. Eu entrava dentro do ônibus, aí eu falava, pô, o irmão está lá. E aí a pessoa já entrava dentro do ônibus. Pastor, irmão Aderson, paz do Senhor. Gente do céu. Aí todo mundo só sabia que você era crente. E na escola também. Às vezes você ficava um ano inteiro estudando ao lado de alguém que nunca te cumprimentava porque tinha medo de ser identificado. Então quando eu falo que eu vou dar paz, eu estou dando paz porque eu tenho a paz. E paz é shalom. Shalom é prosperidade. Prosperidade em que área? Eu tenho paz porque o carro dele é melhor do que o meu? Tem ou não? Eu tenho paz porque a casa dele é melhor do que a minha? Tem? Eu tenho paz porque o teu filho tem uma condição cognitiva muito mais, às vezes, desenvolvida do que o meu.
Você fica? Você fica. Sabe por que ela fica? Porque tem paz. Vocês entenderam o que é essa paz? Não importa o que aconteça, eu tenho paz. E às vezes tem gente que eu olho assim, diante de toda aquela tragédia, de toda aquela dificuldade, está rindo. Eu tenho alguns irmãos aqui que eu não posso encontrar esses caras em velório, porque eles contam piada. Eu tenho que ficar longe deles. Porque eu também conto. Momento de dor, momento de sofrimento. E quando eu vou fazer o culto fúnebre, eu vou lembrar das coisas boas que aquele irmão fez. A paz é quando eu perdi o controle. Tem um texto aí de Mateus, de Marcos, acho que é Marcos 4. Vamos para Marcos 4. Vou pegar o verso. Lê aqui para mim que eu não sei, eu não consigo ler o número aqui. Não sei por que eu não consigo ver o número. 35. Vamos para Marcos 4, 35 e diante. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse texto, tá bom? Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. E Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Para só até aí. Por que eles entraram numa tempestade? O que Jesus queria com eles? O que Jesus queria com eles? O que vocês acham? O que Jesus queria com os discípulos, gente? O que queria? Oi? Fé. O que Jesus queria? Testar. O que Jesus queria? Confiança. Olha o verso 35. O que Jesus queria? Só atravessar o lago. Vocês ficam inventando coisa. O que Jesus queria? O que ele queria? Ele olhou para os discípulos e falou: vamos para onde? Você obedece? Você obedeceu. Você entrou. Aí o que aconteceu no verso 36? 37? Perdão. Por que eles estão no meio de uma tempestade? Por quê? Por que eles agora estão no meio de uma tempestade? Porque eles obedeceram. Se eles não tivessem entrado naquele barco, eles não estavam na tempestade. Eles entraram numa fria, por quê? Porque eles foram obedecer quem? O que um olhou para o outro e falou: gente, por que a gente entrou nesse barco? Que barco? Que barco? Furado. Eu entrei numa barca. E quem mandou eu entrar nessa barca furada? Furado, mas não era. Não sei, você sabe o resto da história. Se você está lá no barco.
Agora você já sabe o final que vai acontecer? Você está no meio do barco. À noite, tempestade. Você sabe como que é aquele lago? Aquele lago é um vale. E quando vem o vento, não tem quem sobreviva ali. Você está com Jesus no barco. E quando vem essa tempestade na tua vida, você fala o quê? O que você fala? Eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus no barco. Quando vem as tempestades na vida de vocês, o que vocês falam? O que vocês falam? Jesus está no barco. Por quê? Com Cristo no barco. Vai muito bem, vai muito bem. Tudo vai muito bem e passa o temporal. Só os velhos. Isso. Aí passou o temporal, aí os velhos tudo. Aí agora vocês choram. Cantava isso, mas porque a gente sabe a história. Só que a gente sabe a história na vida dos outros e na nossa. Aí o que eles fazem? Começou a encher de água. Se o teu barco está enchendo de água, volta um pouquinho. O que você faz? O que você faz? Pega a água e joga fora. A gente toma a decisão. Isso, o que você fez? Peguei a água e joguei fora. E aí quando você viu que a água que você tentou jogar fora, adiantava? Não adiantava. Por quê? Porque não estava no meu controle. Não, porque quanto mais água você jogava, mais água entrava. O que você quer fazer com o barco da tua vida? O que você quer fazer? Você está lá com um baldinho. Às vezes você está com um copinho desse, tirando o quê? Você está com um copinho desse tamanho. A água entrando e vocês acham que vocês vão dar conta. Às vezes você acha que dá conta de tirar a água com um copinho desse aqui, ó. Vamos ver o verso 38. O que vocês acham dele? Você ouve isso, fala assim. Eu escuto que falam do outro lado lá. Vocês sabiam disso? Não? E vejo. Agora vocês estão com medo de mim, é isso? Cara folgado. Que homem folgado. Não é? A senhora conseguiria dormir numa situação dessa? Por quê? Porque a senhora é perturbada. É exatamente porque a senhora não tem paz para isso. Tá vendo? A senhora é perturbada. Só fica a noite inteira falando com ele. Ele querendo dormir, a senhora perturbada com os problemas. E, a senhora, e ele roncando, e a senhora olhando para ele, fala o que para ele? Folgado. Folgado. Ao invés de estar aqui comigo, chorando comigo, reclamando comigo, sofrendo comigo, roncando comigo. Não, ele fica dormindo. Aí no outro dia, o que aconteceu? Resolveu alguma coisa na vida da senhora? E na dele? Ele está descansado, e a senhora? Perturbada. Não é isso? Exatamente, ele vai para outro quarto. Mas ele no outro dia acorda como? Bem, e a senhora? Arrebentada. Por quê? O que a senhora é? Perturbada. Você é um perturbado. Só isso. É o que eu falo às vezes para minha esposa. Você não vai conseguir resolver nada essa noite. Ou dorme, ou deixa eu dormir. Aí ela fala, eu quero dormir. Vai para outro quarto, porque você está me perturbando. Você ronca demais. Gente, o que Jesus estava fazendo? E por que ele estava dormindo num barco enchendo d'água? Oi? Por quê? Oi? Volta ao verso 35. O que ele sabia que ia acontecer?
que ele ia para o outro lado. O que ele sabia? Ele sabia? Apesar da turbulência, ele iria chegar no objetivo dele. Sim, mas ele sempre vai chegar, ele sempre vai mostrar o caminho. E qual que é a nossa dúvida? Que diante das dificuldades a gente acha que a gente não vai chegar. A gente quer estar no controle. E aí eles acordam Jesus, ok? Vamos lá para o 30, pode passar. 37. 38. Eles vão lá e acordam Jesus. Aí Jesus acorda como? Olha o verso 39. Ô gente, desculpa aí, eu tirei um cochilo. Ó, na boa aí, gente, desculpa aí. Você sabe o que é aquieta-te? Sabe que termo que é esse? É usado para expulsar demônio. Toda vez que Jesus expulsa um demônio, ele diz: aquieta-te. Ele olha para aquela tempestade e diz: cala a boca, demônio. Nós vamos chegar. Não é fácil, é um processo muito difícil e é um exercício constante, porque tantas turbulências que a gente vivencia, que a gente passa no dia a dia, que é bem a questão, aquieta, vem até mim, né? O Salmos diz: aquietai-vos e o quê? E sabei que eu... É isso aqui. Mar acalmou. Jesus olha para os discípulos no verso 40 e o que diz para eles? Gente, valeu, hein? Desculpa aí, eu estava cansado, eu dormi, foi isso? O que ele olha para ele? Ele diz como isso aí? Como que vocês acham que ele falou isso aí? Como vocês acham que ele falou? Então, assim, me mostra, vamos teatralizar isso aqui. Como vocês acham que ele falou isso para eles? Você acha que ele falou calma? Você acha que ele falou calma? Falou, gente, valeu, desculpa aí. Por que vocês têm tanto medo? Oh, gente, eu não consegui entender. Pô, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Agora que eu estou sonhando, que eu estou entrando no céu, me pediram. Cara, vocês acabaram com o meu sono. Por que vocês tiraram a água primeiro, ao invés de me chamar? Primeira coisa. Segundo, eu falei para vocês que a gente ia chegar. Ele olhou assim. Você sabe quando o teu filho, quando a gente era criança, eu não sei se você passou por isso, mas os nossos pais não tinham dinheiro para comprar as coisas, a gente às vezes saía com eles e queria comer alguma coisa. E o pai não tinha dinheiro para comprar. E aí dava um febrão. Eu tinha um febrão, porque eu não consegui comer aquilo, é emocional. Eu ficava de cama. Exato, era briguento. Eu tinha uma comunidade, eu não sei. Eu ficava com febrão. Aí eles ficavam do lado da casa, ficava todo mundo desesperado. O que foi? E tinha que comprar aquilo que eu precisava comer. Oi? Ele também era um briguento? Oi? Brinquedo? Você sofria com brinquedo? Era difícil, ficava com vontade. Brinquedo. Você vê, é outro nível. Quando o cara é rico, é brinquedo. Quando o cara é pobre, é comida. Vocês estão entendendo? Então, aqui é outro nível, porque a família dele era rica. Então, ele queria era brinquedo. O meu negócio era comida.
Aí o que acontecia? Eles ficavam, o que foi que você viu que você quer comer? Aí aparecia dinheiro para comprar. Eu lembro uma vez que foi uma crise tremenda, porque eu falava, é um negócio verde, é um negócio verde, é um negócio verde. Porque a gente tinha ido numa mata lá e tinha caído jatobá. E sabe o que é jatobá? Não, aqueles negócios, aquela casca preta. Aí eles quebraram, comeram. Quando foi chegar a minha vez, não tinha, e eu não comi. Aí compraram uva Itália para eu comer. Não, aí era rei, né? Rainha. Já era tratada assim maravilhosamente. Mas o pai da gente falava assim, filho, toda vez que você tiver vontade de comer alguma coisa, fala. Eu não acredito, por que você não fala? É como Deus estava dizendo para nós. Por que você não falou? Você não me conhece, você sabe o que eu ia te dar. Se eu falei que a gente ia para o outro lado do lago, nós íamos para o outro lago. Eu estou no barco. Nada vai acontecer comigo. Se Cristo está no barco, tudo o quê? Jesus está nessa. Jesus faz parte disso. É o que eu falo para todo mundo. Às vezes a gente começa a fazer os negócios grandes aqui, os negócios difíceis. Semana mesmo, uma decisão difícil aí de compra de mesa, de valores. E aí eles falaram, vamos nessa. Eu falei, não. Às vezes por um valor tão pequeno, a gente já chegou até aqui, vamos chegar até aqui. Nós vamos nisso aqui. E Deus vai dar o recurso. Por que você está nessa tempestade? Porque foi Deus que mandou. Só que você só está vendo a tempestade, você não está vendo o final, aonde Ele quer te levar. Se você não vê aonde Ele quer te levar, você não olha, você só olha a tempestade. E aí você perdeu a paz. Você perdeu a paz, você perturba todo mundo. Você começa a perturbar todo mundo que está perto de você. Porque você não tem paz. Jesus chamou eles e falou, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não concorda com o que eu falei? Não é louco? Vocês querem ter paz? Alguém levantou a mão? Não sei, alguém ia falar alguma coisa? Tá? Tudo bem, amigos? Amigos? Não? Sempre? Forever? Tá? Porque irmão nós só somos. Então eu quero que vocês entendam isso. Que paz é quando eu perdi o controle. Se eu perder o controle, eu tenho que ter paz. E todo dia é um desafio de olhar a situação e falar, Deus está no controle. Eu vou descansar. Não sei aqui quem anda de ônibus, anda de trem, anda de avião. Você pega o currículo do motorista. O que você entra? E descansa. Por que você descansa quando na hora que você pega aquele ônibus, o fretadão lá do lado do teu pai? E dorme, hein? Já entra dormindo já no fretadão. Por que você dorme? Qual a certeza que você tem? Qual é a certeza que você tem? Que você vai chegar. E aí você dorme. Agora o perturbado dorme. Quando eu viajo de ônibus eu não durmo. Qualquer curva eu já acordo. Qualquer curva eu já acordo. Eu fico o tempo todo assim, alerta. Falta o quê? Paz. Amém? Então
Então tá bom. Vocês querem pedir perdão para alguém aqui nessa hora? Depois de tudo que a gente falou? Aproveita agora, olha para tua esposa e diz: você me perdoa, tá bom? Vamos ter paz, vamos pensar em paz, tá? Então vamos olhar um para o outro aí. Eu sei que vocês têm que consertar um monte de coisa agora na hora do almoço, então já começa a consertar agora, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pela manhã, pela tua palavra. Ó Deus, como é bom ter amor, alegria, paz. E obrigado porque o Senhor já deu isso para nós, ó Deus. Que privilégio ter isso na nossa vida. Obrigado por tudo que nós ouvimos. Prepara-nos, ó Deus, para logo mais à noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? Bom dia, povo. Que Deus abençoe aí o domingo de vocês. Com muita paz e amor, tá? Ouviram? Receberam? Recebe paz e